Maria Bonita tornou-se cangaceira porque quis. Ela era infeliz no casamento com um sapateiro e largou tudo para acompanhar Lampião, à época já uma celebridade, o bandido mais procurado do Brasil, com direito a reportagem no The New York Times. A primeira mulher a entrar no cangaço não foi raptada e estuprada ainda criança, como acontecia com a maioria das mulheres do bando. Porém, como elas, foi obrigado a dar a única filha que teve. Maria Bonita andava coberta com algumas das joias mais caras já vistas no sertão nordestino, todas roubadas pelo marido. Tocava bandolim enquanto Lampião cantava, ajudava a torturar algumas de suas vítimas, atuava como espiã para o bando e adorava comer o passarinho alvinho que Lampião preparava. Ela se chamava Maria Gomes de Oliveira. Na intimidade, era a Maria de Ideia, nome de sua mãe, ou Maria do Capitão. O Bonita, de Maria Bonita, foi criado depois de sua morte. A biografia da Rainha do Cangaço, escrita pela jornalista Adriana Negreiros e recheada de histórias inéditas sobre a bandoleira, chega às livrarias no próximo dia 31. Muito bem. Abusada e arrumadinha, feito uma boneca. Palavras de Dadá. Maria era morena clara, tinha cabelos e olhos castanhos, nariz afilado, lábios finos, 1,56 metros de altura. Lampião tinha 1,74. Tinha um par de coxas grossas, um certo achatamento da região glútea e os pés grandes e esparramados. Descreve a altura. Era dona de uma gargalhada alta e, para Dadá, a mulher de Corisco e sua principal rival, ela era abusada, ranzinza, orgulhosa, metida besta, barulhenta e arrumadinha, feito uma boneca. Muito ouro. Ela andava com algumas das joias mais caras que já tinham circulado pelo sertão, diz a autora. Em volta do pescoço exibia 7 correntes de ouro que pertenceram a uma baronesa alagoana, cuja casa fora assaltada por Lampião. As mãos traziam anéis em quase todos os dedos. Reluzentes brincos de ouro faziam conjunto com um broche do mesmo material, fixado ao tecido da vestimenta ou à jabiraca, o lenço de seda usado junto aos colares. O cabelo ficava protegido por chapéus de feltro, enfeitados com moedas, botões e medalhas de ouro. Maria usava um punhal de 32 centímetros, feito de prata, marfim e ônix, um binóculo alemão e se perfumava com a mesma loção que Lampião. Ela também empunhava um revólver Colt calibre 38. No bornal, a bolsa dos sertanejos carregava maquiagem, sabonete e perfume. As cangaceiras, em geral, usavam vestidos de seda quando estavam escondidas, acompanhados de luvas com motivos florais, meias, sandálias ou botas de cano curto. Em dias de andança no mato, o vestido era de pano resistente, acompanhado de meias grossas e perneiras de ouro de veado ou bode. Estupros. Maria Bonita, ao que consta, nunca sofreu violência de Lampião. Porém, o cangaceiro violentou muitas meninas. A autora conta que ele tinha intenso prazer de estuprar uma mulher enquanto ela chorava. Ele e seu bando costumavam fazer estupros coletivos e na avaliação deles, porque as mulheres queriam. O livro relata casos estarrecedores. O estupro de Dadá, mulher de Corisco. Corisco a sequestrou da casa de seus pais quando ela tinha 12 anos e ele 20. Conhecido como Diabo Louro, o cangaceiro a desvirginou violentamente. A seguir a história nas palavras da autora.
Depois do rapto, Corisco jogou-a no chão, imobilizou-a, levantou-lhe o vestido, abriu-lhe as pernas, se debruçou sobre seu corpo feito um animal, penetrou-a com força repetidas vezes. Quando Corisco finalmente saciou-se, a garota estava inerte, quase desfalecida, com a região genital em carne viva, esvaindo-se em sangue. Delirando de tanta dor, pensara que suas pernas haviam virado escamas de peixe e, na sua alucinação, nadava feito uma sereia numa correnteza vermelha com pedras de diamante. Como ela, Dada, contaria tempos depois. Nos dias seguintes, Dada enfrentou febres altas que lhe provocavam novos delírios. Cessada a hemorragia, começou a sentir escorrer pela vagina um líquido esverdeado. Para tratar os ferimentos e a inflamação, submetia-se a banhos de assento com ervas locais, preparados por Dona Vitalina, tia do cangaceiro. O sexo do cangaço. O sexo era raro e guiado por superstições. Nunca acontecia, por exemplo, às sextas-feiras e em vésperas de mudanças de esconderijo. Quando transavam, em respeito ao Pai Eterno, os cangaceiros tiravam do pescoço os colares com saquinhos nos quais traziam orações. Lampião carregava 8 dessas orações, além de um crucifixo em ouro maciço, conta Adriana, a pesquisadora. Apesar da pouca água existente no sertão, uma pequena quantidade era reservada para banhos íntimos das mulheres, para que elas estivessem asseadas para os homens. Eles não faziam o mesmo e muitas vezes passavam para elas doenças venéreas adquiridas em cabarés. Como tratavam as DSTs? Doenças sexualmente transmissíveis. Contra a gonorreia, os cabras bebiam uma mistura de ovo com suco de 12 limões, deixado ao sereno por toda uma madrugada e bebida antes do sol nascente. Abscessos eram abertos com canivete e espremidos até acabar o pus. Muitos ficavam de cócoras sobre uma fogueira. Os cangaceiros também acreditavam que todo o tratamento iria por água abaixo se pisassem em rastro de corno. O White Rose, que é um uísque caríssimo, traição e tortura. Lampião tratava a mulher paciente e carinhosamente e ria das constantes crises de ciúme dela. Em 1931, o casal viajou no que seria uma lua de mel tardia e se hospedou na casa de fazendeiros abastados. Lampião fumava charutos, Maria jogava cartas e eram muitos os brindes com o uísque White Rose. Lampião gostava de cantar e tocar sanfona, enquanto era acompanhado pela mulher no bandolim. Quando sua voz falhava, chupava pastilhas Valda. Aparentemente, Maria teve um romance com um comerciante chamado João Maria de Carvalho. Quando precisava de algo, tipo sapatos, ela mandava pedir a ele. Maria impediu que Lampião matasse muita gente. No entanto, há registros que mostram que, em alguns casos, ajudou a torturar vítimas do marido, por exemplo, arrancando-lhe os brincos até rasgar os lóbulos. Dada, a rival. A mulher de Corisco costurava muito melhor que Maria Bonita, e por isso conquistou a alma vaidosa de Lampião. Ele pedia que ela lhe fizesse bornais com bordados florais e geométricos, bem coloridos. A autora não afirma que Lampião e Dada tiveram um caso, ela não afirma, mas conta noites em que eles ficavam numa risadaria dos pecados. Lampião fazia passarinho ao vinho. Costurar, lavar e cozinhar eram tarefas de todos os homens e mulheres. Muito bem. Lampião adorava fazer um prato, em especial passarinho ao vinho. Maria, além de cozinhar e tecer, agia como espiã, escutando as conversas das pessoas da cidade e recrutando novos homens para o bando.
Ela e Lampião sabiam ler e escrever precariamente e gostavam de ler a revista O Cruzeiro. A doação da única filha. Expedita nasceu em setembro de 1931 pelas mãos de uma parteira sob a sombra de um umbuzeiro. Dias depois do nascimento, a menina foi entregue a um casal de vaqueiros em Sergipe. A mulher havia dado à luz recentemente e é possível que a filha de Maria Bonita tenha sido apresentada à vizinhança como a irmã gêmea do outro bebê. Depois que entregou sua filha, Maria amarrou um pano em volta dos seios. Espremidos, eles deixavam vazar pouco leite. Há relatos de que, antes de ser doada, a bebê quase foi sangrada a facão pelo pai. Lampião se impacientaria com o choro dela e com o fato de ter que parar as caminhadas do bando para que a mulher cuidasse do bebê. Todas as cangaceiras eram obrigadas a entregar seus filhos ainda recém-nascidos. Geralmente, eles eram dados a fazendeiros, juízes ou padres. O primeiro casamento de Maria. Ela foi casada desde os 15 anos com um primo sapateiro. O casal vivia no sertão da Bahia e o sapateiro era conhecido por se entregar aos prazeres da vida. Mas ele fazia pior. Maria podia passar incontáveis noites longe de casa quando o marido a traía. Muitas vezes, depois de enfrentar a fúria dele, que, aborrecido com os protestos da esposa, tentava lhe calar com tapas e socos, escreve a autora. Maria, de seu lado, não era a mais fiel das esposas. Como conheceu Lampião? O cangaceiro, que já era o rei do cangaço, tinha atrás de si as polícias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Decidiu tentar uma vida nova na Bahia. Maria de Déia, de seu lado, era fascinada pelas histórias do cangaceiro. Há algumas hipóteses como os dois se conheceram, mas a mais aceita dá conta que, numa de suas fugas do marido, Maria chegou na casa dos pais e lá encontrou Lampião e seu bando. Foi para a cozinha ajudar a mãe a preparar a refeição para os cangaceiros. Lampião se aproximou e travou com ela o seguinte diálogo, segundo a autora. "Você sabe bordar?" Ela disse: "Sei." "Então vou trazer uns lenços de seda para você bordar e volto daqui a 2 semanas para buscar." Dias depois, Virgulino voltaria para pegar os panos e iniciar o namoro com Maria. Durante todo o ano de 1929, ele interromperia suas incursões sertão adentro para visitar com regularidade a namoradinha, o que não impediria de, durante os trabalhos de campo, procurar o amor em outras paragens. A rainha do cangaço. Meses depois, passaria a viver maritalmente com Lampião. Assim, nos primeiros meses de 1930, Maria se tornaria a primeira cangaceira da história do Brasil. Antes dela, nunca uma mulher acompanhara o grupo de bandoleiros. Muitos tinham suas companheiras, mas não permitiam que os seguisse. Era o caso de Corisco. Quando Maria de Déia entrou no bando, fazia 3 anos que ele mantinha Dadá escondida na casa de Dona Vitalina, sua tia, escoltada por capangas para evitar que fugisse ou fosse atacada pelas volantes, como era conhecida a polícia. Cabeça decepada e madeira na vagina. O bando de Lampião foi dizimado numa emboscada pela polícia em 28 de julho de 1938. Corisco e Dadá não estavam nesse dia e se salvaram. Maria tinha 28 anos. Os 11 homens haviam acabado de acordar. Os soldados viram Lampião puxar sua oração matinal e Maria fazer o café. Dispararam saraivadas de tiros. Maria estava com uma bacia na mão ao levar a primeira bala na barriga. Aqui eu mesmo abro um parêntese. Naquele dia não tinha apenas 11 homens naquela gruta. Tinha muito mais do que 11 homens. 9 homens morreram
e 2 mulheres morreram, Maria e Enedina, só para deixar bem explicado aqui. Maria estava com uma bacia na mão ao levar a primeira bala na barriga. Ela agonizava quando um soldado degolou o lampião. Depois, outro policial fez o mesmo com ela, que ainda estava viva. As cabeças dos 11 cangaceiros foram depois expostas ao público em Maceió. O corpo de Maria Bonita seria abandonado com as pernas abertas e um pedaço de madeira enfiado na vagina, conta o livro. O que mais impactou a autora? Adriana conta que se impressionou muito com as histórias de violência do bando. No entanto, algo a assombrou ainda mais. Os relatos das cangaceiras sobreviventes são geralmente desacreditados em relação à extrema brutalidade da qual foram vítimas, diz Adriana. Dadá foi muitas vezes taxada de exagerada ao dar detalhes sobre o rapto e estupro perpetrados por Corisco. Adriana sentencia: colocar em suspeição a versão das cangaceiras faz parte do mesmo padrão e da mesma lógica que insiste em desqualificar os relatos das mulheres quando violentadas. Fala, meu amigo, minha amiga, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E antes de você assistir a esse vídeo, eu peço 2 minutos só do seu tempo. Se você quiser, você pode pular esses 2 minutos. É só para explicar para vocês que aqui no nosso segundo canal de literatura de cordel, nós vamos falar não apenas de cordel, mas nós vamos falar de toda a cultura nordestina. Nós vamos falar dos repentes, nós vamos falar das emboladas, nós vamos falar do cangaço nordestino e nós vamos falar também de cordel, e cordel vai ser o principal assunto. Agora, lá no nosso canal principal, lá vai ser apenas literatura de cordel. Mas aqui no secundário vai ser tudo um pouco do Nordeste brasileiro, sendo que a literatura de cordel será o principal. Então nós teremos aqui muita coisa do Nordeste brasileiro, dessa região tão linda e tão rica que é o Nordeste brasileiro. Esse vídeo aqui, por exemplo, olha, é um repente, é uma embolada que está acontecendo ali numa praça de São Paulo. Então nós vamos trazer muita cultura nordestina para vocês, não apenas o Nordeste, não apenas o cordel, mas muita coisa bonita sobre o nosso Nordeste brasileiro. Coisas maravilhosas que tem no nosso sertão. O nosso sertão, pessoal, é rico em muitas coisas. O nosso sertão nordestino, eu falo, e não apenas o nosso sertão nordestino, outras regiões do Brasil também tem muita coisa maravilhosa para ser mostrada. Mas nós vamos nos concentrar aqui, olha, apenas na nossa região nordestina. Cultura do Nordeste, coisas do Nordeste, literatura de cordel, que é o principal do Nordeste. Então muita coisa maravilhosa você terá aqui no canal. Literatura de cordel, imagens do sertão. Não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste brasileiro. E lá no nosso canal principal, não esqueça, lá vai ser apenas literatura de cordel, beleza? Um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço. Fala, meu amigo, minha amiga do canal Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. Em outro vídeo eu falei, meus queridos seguidores, que nós vamos postar aqui no canal, no nosso segundo canal, que é esse aqui, não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste, tá bom? Só que nesse vídeo aqui eu quero lhe ensinar a como você vê se um cordel já está gravado, beleza? Porque muitas vezes você pede o cordel e não tem problema nenhum de pedir, você pode nos pedir que nós vamos tentar te atender com o maior carinho do mundo, viu? Com o maior amor, com o maior carinho. Só que às vezes o seu cordel já está gravado, aí antes de você pedir, você vem aqui na pesquisa e pesquisa o nome do cordel. Aí você pesquisa aqui, por exemplo aqui, vamos supor que você quer assistir o Gigante Quebra-Osso, olha. Então você coloca aqui Gigante Quebra-Osso, escreve cordel e vê se ele aparece. Se ele aparecer, olha só, apareceu, então ele está gravado. Por exemplo, a Índia
Nessi, Índia Nessi. Cordel, coloca aqui, cordel. Olha. Isso é na pesquisa do YouTube. Naquela própria pesquisa do YouTube. Aí você coloca cordel. Tá gravado, olha aí, tá gravado. Aí vamos ver aqui se tem outra aqui, ó. Gabriela. Gabriela. Coloca cordel, tá? Olha só, tá gravado, tá vendo aí? Então fica mais fácil, porque você já assiste o cordel sem precisar ficar esperando. Olha como é bom, vou testar mais um aqui, olha. A sorte do amor. Cordel, olha aí, ó. Vai aparecer, porque tá gravado o cordel. Ah, João, mas eu não sei o nome do cordel, eu sei um pouco da história. Por exemplo, a Louca da Cruz, eu sei aqui o nome do cordel. Esse não tá gravado, porque nós não encontramos, tá bom? Tem até uma seguidora que pediu, mas nós não encontramos. Mas vamos supor que você não lembra do nome, você só lembra da história. Deixa um comentário narrando a história que nós vamos procurar baseado na história. Se a gente encontrar, a gente grava para você também baseado na história, caso a gente encontre. Tudo bem? Tudo bem? Agora, se você souber o nome do cordel, fica mais fácil. Por exemplo, olha aqui, ó. Marina e Alonso. Olha, já está gravado. Marina e Alonso, quer ver? Vou colocar aqui, olha, cordel, quer ver? Olha, tá gravado. Tudo bem? Então fica mais fácil para você assistir. Você não precisa ficar tanto tempo esperando o cordel. É ou não é verdade? Então eu te agradeço aí de coração, tá bom? Aí fica mais fácil para você. Isso aqui é para facilitar para você. Para você já assistir o cordel e não ficar esperando tanto tempo. Tudo bem então? Um grande abraço aqui com vocês. João Carlos Espíndola, grande abraço. Valeu.